Vamos repercutir agora o lado mórbido das pessoas que postam fotos ou vídeos desagradáveis pelas redes sociais, pelo WhatsApp principalmente. Entre os casos recentes, tivemos o vídeo da autópsia do cantor sertanejo Cristiano Araújo, agora também os vídeos e fotos das atrocidades ocorridas nos presídios nos estados de Amazonas e Roraima. E para fazermos algumas reflexões a respeito deste comportamento e possíveis motivações, nós conversaremos com a psicóloga, especialista em psicossomática, mestre em ciência política, com foco em estudos sobre a violência, a doutora Lívia Borges. Bom dia, doutora Lívia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. E também participa conosco o doutor Mário Almeida. Ele é especialista em direito público e vai esclarecer do ponto de vista jurídico as consequências legais de quem compartilha fotos e vídeos nas redes sociais. Dr. Mário Almeida, muito obrigado por ter vindo aqui ao vivo em nossos estúdios. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Por onde podemos começar, doutora Lívia? A motivação? O que leva? Qual o enfoque mais interessante para começarmos essa conversa? Talvez pelas situações que são um pouco distintas, né? Existe aquela pessoa que está presente na cena e que daí fotografa e dá início a esse movimento, né? E aquelas pessoas que recebem e compartilham. Então, diante disso também, a gente tem uma variação nas suas motivações, não é? Sim. E do aspecto legal, doutor Mário Almeida, qual a análise que o senhor faz, assim, preliminar sobre isso? Nós temos até que diferenciar bastante essas condutas, né, que a doutora Lívia colocou. A inicial daquele que está presente ao momento tem uma repercussão, inclusive, criminal, que é de vilipendiar o cadáver ali. E que não é extensiva à pessoa que compartilha, mas que não fica impune. Também pode ser responsabilizada civilmente. Sim. Apesar de que, dependendo do enfoque que se dê, até quem compartilha, mas comenta com tom homofóbico, injuriante, também responderá por crime de injúria. Então, apesar de não ter presenciado a cena, aquele cadáver, mas comenta, por exemplo, que mereceu morrer, que era bandido, e expressa algumas questões injuriosas, pode, em tese, também responder por crime. Doutora Lívia, o que leva a essa proliferação dessas divulgações? É interessante a gente ver, até pelo aspecto histórico, que essa curiosidade mórbida faz parte do ser humano. A gente acompanha isso ao longo das décadas, né? O que acontece agora é que há uma modificação com relação aos mecanismos, né, que você tem para expressar, para proliferar, então, essas informações que realmente são as redes sociais. E aí a gente vê também, associado a isso, um momento que nós estamos vivendo também com uma carência ou valores, né, muito frágeis. Então as pessoas, diante da facilidade de multiplicar essas informações, diante às vezes até de um caráter perverso também, diante daquela situação, e sem ter os freios dos valores, porque então a gente vê que a curiosidade mórbida, ela faz parte do ser humano, desde que o ser humano se entende, né, tem consciência, né, de si, vive em sociedade, só que o que diferencia é a gradação. Então, os freios dos valores também vão interferindo sobre isso. Então, a pessoa pode se colocar no lugar do outro, se colocar... Só que por essa facilidade e ausência de freio, as pessoas querem, às vezes, se tornar mais popular diante de um post, né, na sua rede social e multiplica de maneira inconsequente, sem, inclusive, aquilatar esse aspecto legal, né, as consequências que ela pode advir com relação a isso. Doutor Mário, o que o senhor pode comentar sobre esse comportamento aí citado pela doutora Lívia? Apesar dos valores serem sociais e os valores morais, a própria legislação respalda e espelha. Então, a conduta em sociedade, ela vai chegar a um ponto, e chegou a um ponto, em que a necessidade de haver legislação para se coibir os excessos, porque o que a gente tem que tomar cuidado é que nós temos um direito inerente, inclusive constitucional, que é o direito constitucional à informação, tanto daquele de divulgar o que acha errado, como o direito dos outros de receber essa informação. Cito, por exemplo, a questão da criança síria encontrada, é uma imagem chocante, mas que, se formos analisar do aspecto daquilo servir como denúncia,
é direito meu receber aquela informação que aquela criança está morrendo daquela condição. Servir de alerta, né? Servir de alerta. Porque aí vai depender, inclusive, da análise caso a caso. Porque ela pode ser tanto com uma expressão mórbida de uma crueldade, como pode ser uma intenção sempre de denúncia. Sim. Então nós temos um princípio constitucional da liberdade de expressão com um princípio constitucional de proteção à imagem. Mas ela só vai ser aferida da qual vai prevalecer, no caso específico, e sempre considerando a proporcionalidade. Porque senão a gente vai privar também todos de comentarmos e de ter uma divulgação do que a gente acha como incorreto. Mas não esquecendo sempre de que, apesar da internet nos garantir digamos, anonimato, não existe esse anonimato. Nós temos que nos responsabilizar por tudo que falamos, escrevemos e postamos. Até o Marco Civil da Internet abordou bastante essa parte da responsabilização, né, doutor Mário? Perfeito. O Marco Civil da Internet, inclusive, trouxe e positivou justamente essa questão. Inclusive, em seu próprio texto, ele traz que a divulgação daquele que detém essa informação, essa foto e divulga, gera responsabilidade. O Marco trouxe isso. Agora não é só o Marco, o Código Civil já tinha. O Código Civil, novo Código Civil também, artigo 20, ele permite que a responsabilidade, inclusive, permite que a família do morto, no seu parágrafo 1º, responsabilize quem afeta e vilipendia a imagem. Porque, às vezes, enganam-se. Quem pensa que o vilipêndio a cadáver é só aquele que vai lá e destrói o cadáver. Quem fotografa o cadáver, porque ele vilipendia a memória, porque o crime não é cometido contra aquele morto, mas contra o respeito, contra a família. Então, aquela família é vítima. Então, a divulgação e a própria exploração daquela imagem também gera consequências. Doutora Lívia, há aquele aspecto também das pessoas que agora, com o advento do celular, smartphone, elas querem ser as primeiras a dar a notícia? Exatamente. Então, assim, utilizando aquela necessidade humana que é de se comunicar, mas às vezes as pessoas perderam a noção do público e do privado. E como tem essa facilidade, então aquilo acaba sendo também invasivo. Por exemplo, a pessoa que vem com uma notícia dessa, ela dificilmente chegaria à sua casa para lhe mostrar essas fotos. Mas ela se sente no direito, né, de utilizar o celular para invadir a sua privacidade com a intimidade de outra pessoa. Então, essa questão tênue também dos valores, do respeito, dessa noção do público e privado, por conta dessa facilidade midiática, as pessoas perderam, às vezes, a noção, bom senso, multiplicam. Agora, quando se trata de uma situação de denúncia, aí é extremamente positivo, porque ao invés da gente trabalhar, então, com aquele viés da perversidade, daquela curiosidade mórbida, existe um outro lado que é extremamente necessário, que é da indignação. Sim. E isso denota uma inteligência. Se você quer que a sociedade mude, você precisa de pessoas indignadas. Você não pode ter pessoas passivas diante daquilo que ocorre. Porque aquilo que ocorre com uma pessoa diz respeito a todos nós enquanto sociedade. Então, é muito bem aquilo que o Dr. Mário lembrou, com relação à denúncia, no caso da criança síria, ou outras situações, né? Como a gente vê muito com relação a animais, ou então idosos, ou a mulheres, né? Mas que tenha esse caráter de denúncia, de esclarecimento, de conscientização. Doutor Mário, no aspecto jurídico, o que pode ainda ser analisado do que já falamos até agora? Até citando... As pessoas querem que vaze, sim. Lá no fundo. Lá no fundo, né? E o doutor Mário comentando isso me fez pensar com relação a alguns aspectos, que é com relação à própria banalização da violência através dessas multiplicações, né, de imagens, porque vai fazendo com que às vezes você se desensibilize e aquilo não lhe toque mais. Então, quando a gente fala da naturalização com relação à morte, quer dizer, encarar como um processo natural, mas não banalizar o sentido da vida, que quando a gente vê isso demais, é quase como se a gente adquirisse tantos anticorpos que aquilo não lhe toca mais, não lhe sensibiliza. O que é antinatural, porque qualquer
pessoa exposta a cenas de violências, há uma mudança no seu metabolismo. Então, isso interfere diretamente nas suas reações, nos seus comportamentos. Claro, porque a química mudando, obviamente, as suas emoções também mudam, o seu processamento muda, o seu comportamento também muda. Então, o seu limiar de tolerância também muda. Então, e um outro aspecto aqui que falamos sobre a questão da banalização, o outro é a questão da fama. Então, alguém numa situação em que você tem uma profissão que lhe dá um certo privilégio com relação a um ocorrido, né? E você tira proveito daquilo para se promover diante daquela pessoa que de repente é famosa, quer dizer, a fama por tabela, sabe? Isso você vê é um comportamento mesquinho. Então aí a gente vê também que, olhando num sentido não só do aspecto individual, mas social, nós vivemos num momento de sociedade que a questão da fama, dessa valorização pelo exterior, por você poder, então, ser popular, está sendo muito aplaudido. Não que isso não tenha sido sempre ao longo dos anos, né? Sim, mas está demais. E aí as pessoas colocam isso acima da própria ética profissional. Quer dizer, aqueles 15 minutos de fama tão desesperadores, né? Compensam mais do que uma carreira que a pessoa construiu ao longo dos anos. E a responsabilização que ela provavelmente vai ter que ter, vai ser responsabilizada por aquela infração. Então, olha a que ponto chegamos, né? Agora, 9h41, estamos conversando com a doutora Lívia Borges, que é psicóloga, e também com o doutor Mário Almeida, especialista em direito público, sobre as fotos e vídeos mórbidos até, de cenas de pessoas mortas, autópsias, que podemos acompanhar. De vez em quando aparece isso no WhatsApp, no Facebook. A senhora me fez lembrar até, doutora Lívia, sobre essa, como fala, a aceitação, a naturalidade, a aceitação, na verdade, né, sobre a morte, referente aos jogos de videogames, né, os videogames violentos também. A senhora acredita que isso também vai provocando já no adolescente, na criança, essa aceitação do mórbido? Sim, há uma naturalização, então, disso, né? Quer dizer, que é uma coisa natural matar, tirar a vida, e o que é pior, a associação que a criança faz nesse contexto é que ela está imune a isso porque ela está do outro lado do vídeo. Ela não está vivendo ali a cena, então ela mata, ela tira, não acontece nada com ela. Isso pode construir uma relação de não tem consequências, quando na verdade existem consequências caso isso aconteça na vida real. Como a criança está construindo a sua realidade a partir da brincadeira, esse tipo de brincadeira também constrói valores, por óbvio. E por outro lado também, Mas por quê? Porque as pessoas já conhecem a natureza dele. Então, isso também diz muito a respeito de você. O que você compartilha tem a ver com o seu gosto. O que você aceita receber também tem a ver com o seu gosto. Agora, se você recebe e logo evidencia para quem lhe mandou que aquilo não é do seu agrado, isso você já está evidenciando claramente o teu nível de consciência, os teus valores. Então, isso é importante também que as pessoas reflitam que nós somos conhecidos pelas outras pessoas a partir dos conteúdos que postamos, né? Quer positivos, quer negativos, né? Doutor Mário Almeida, as pessoas que se sentem assim ofendidas, como é que elas podem agir judicialmente? Perfeito. Nós temos aqui, até que analisar 3 aspectos, que temos o direito da família, o direito da vítima e o direito do divulgador, né? Então, como existe esses 3 direitos que às vezes são antagônicos, tem uma teórica antinomia entre a fundamentação que cada um utilizou para a prática daquele ato ou justificar uma responsabilização, o ideal seria a gente analisar o direito da família, no caso, por exemplo, do familiar de um cadáver. Ela tem direito à proteção àquela imagem daquele cadáver. Ele tem direito a que aquele cadáver seja respeitado e a imagem dele seja preservada perante a sociedade. Então ela pode buscar indenização. Ela pode buscar responsabilização criminal, por exemplo, e dependendo da situação, com a criminalização, tanto de vilipêndio como de injúria, calúnia, difamação. E o elemento injuriante, inclusive, com a divulgação de uma imagem,
e a expressão associada àquela imagem de algum comentário, por exemplo, digamos, de caráter homofóbico, de que aquela pessoa que está ali morta e mostra a imagem, o massacre daquela pessoa e colocando que ela mereceu morrer porque ou era inimiga política ou porque era homossexual, ela traz em si também um crime. E a divulgação e a propagação daquela informação, inclusive de quem compartilha, adere a essa conduta. Ela adere à conduta da informação e do crime de injúria, por exemplo. Então não é somente aquele que postou originalmente. A pessoa que também propaga e aderiu àquela qualificação também pode responder. E eu vou dizer uma coisa. Engana-se quem pensa que não há uma facilidade hoje na identificação. Militamos na advocacia. Certo. E várias vezes trabalhamos na defesa de quem passa a responder criminalmente. Inclusive, é identificado, tanto pelo WhatsApp, por grupos, como pela quebra do sigilo das telecomunicações. Está falando ainda a sua ideia, a sua personalidade. E essas imagens são pesadíssimas e não podem ser jogadas assim, de qualquer forma, não. E para um educador, acho que para um pai de família, é uma questão gravíssima que vocês estão debatendo. E a gente, lá de Recife, somos educadores, temos essa consciência. E precisa realmente de punição. Você acha que isso causa algum tipo de denúncia, algum tipo de sensibilização das pessoas? Você acha que pode ter esse propósito? Eu acho que sim. Mas como é que a senhora acha que funciona isso? Se as pessoas vendo esse tipo de imagem, elas se sentem impelidas a fazer alguma coisa contra isso? Ou isso gera só uma repulsa ali naquele momento e não resolve muita coisa? O que a senhora acha que as pessoas compartilham? As pessoas compartilham porque o ser humano tem avidez por conhecer, por ver desgraça. Mas o que está acontecendo é que o ser humano está ficando apático a tudo, não está ligando muito a dor do outro. Está um parente seu e que você, por estar agindo, não vou nem aí, isso é comum, toda hora vai acontecer, do gera mesmo. Gera, isso quer dizer, rolou, vai acontecer toda hora no mundo do metrô. Banal. Então, mas ali dentro pode estar tua mãe, teu cunhado, um sobrinho. Eu, como profissional da educação, não concordo. Eu vou em cima, eu vou olhar. Eu trabalho sozinha dentro de sala. Eu sei que não sou nada. Mas com a minha palavra, como educadora de língua portuguesa, eu digo, não é assim. E vocês, achando graça e rindo dessa miséria, vocês não estão fazendo bem, não. Certo, obrigada pela participação. E aí, Sérgio? Esses critérios, né, para poder até filtrar determinadas informações, perceber a consequência disso, ele realmente não tem. Ele às vezes vai para curtir. Só que dependendo da natureza, então, desse adolescente, isso pode ter um sentido de estimular uma conduta semelhante, dependendo do que seja postado, e pode também deixá-lo refém desse sentimento de vulnerabilidade. Porque, veja, nós como educadores, como pais, enfim, precisamos gerar uma conscientização e uma facilidade para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham fortalecimento emocional para lidar com essa vulnerabilidade da vida, com as incertezas da vida. Só que a gente não vê isso acontecendo tão apropriadamente quanto deveria. Então, a pessoa, diante disso, pode despertar um medo tão grande e ficar cada vez mais acuada. E, às vezes, pode ter algum fator predisponente, ter um medo de sair de casa, depressão, tantas coisas, né, podem acometer uma pessoa sendo bombardeada diariamente por essas imagens. Porque, veja, a gente não tem esse bombardeio somente pelas redes sociais. A gente também tem esse bombardeio de uma maneira direta ou indireta pela própria mídia, de uma maneira geral, né? Então, difícil, às vezes, a gente ter um programa como esse que visa a conscientização. Quer dizer, quando a pessoa começa a perceber o que pode acontecer a uma outra pessoa, que uma pessoa vai sofrer diante perceber, né, que o seu parente está sendo exposto dessa forma, a pessoa pode começar a despertar aquele sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro para sentir o que o outro sente. Então, isso é conscientização e perceber as consequências legais também do seu ato. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa, aí sim, multiplicar, né, multiplicar essas informações. Emília Almeida, ouviu a resposta aqui da doutora? Aí eu tive essa resposta.
Eu vou te mandar o link, você pode acessar pela internet. A ligação está um pouquinho ruim, mas vamos retomar aqui a nossa conversa. Doutor Mário Almeida, ainda nos quesitos, nos aspectos legais, né, do que foi dito aqui pela doutora Lívia, o que mais assim podemos abordar? Podemos abordar no seguinte aspecto, até decorrente dessa conscientização buscada. Nossa Constituição, ela traz em seu texto alguns princípios, mas ela traz também um elemento maior, sim, que é trazido no seu artigo 1º, inciso 3º, que é um fundamento da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que um freio e um limite a todas as condutas, tanto em aspectos de divulgação ampla, como divulgação entre as pessoas, né, mais particular, colocar sempre a própria Constituição aplicada à própria vida privada nossa. Se aquele fato você detecta que ela viola a dignidade daquele ser humano, adote a Constituição como fundamento da sua conduta. Não faça. Então, a Constituição também traz um outro princípio muito interessante de ser aplicado, que é o da proporcionalidade, que ela traz alguns estágios de adequação, de necessidade, né? Então, é necessário aquilo? É adequado eu transmitir aquela imagem, aquela informação? Se não, faça o freio, porque se tu não fizer internamente, pode ser que a justiça vai fazer para ti, ou te responsabilizando criminalmente, porque a pessoa vítima disso pode procurar a Polícia Civil, procurar a Polícia Militar, procurar órgãos policiais para buscar a denúncia. E iniciado o procedimento, vai responder. É efetivo. Trago para o senhor que é efetiva hoje a punição disso. E também tem os aspectos civis, né, que é indenizar. Então, toda conduta que for praticar, que for divulgar, pense se é adequado, se é necessário, e principalmente se aquilo que tu está fazendo, dentro da empatia que a doutora Lívia falou, né, de se colocar na condição do outro, é alinhada à dignidade, né, do ser humano. Doutora Lívia, isso tem muito a ver também com a educação que vem de berço dos pais? Totalmente. Aí voltamos à questão inicial, a questão dos valores, né? Valores que são adquiridos em casa, valores que são adquiridos na escola. Então, existe a necessidade dessa parceria família, escola, né, Estado de uma maneira geral, para proporcionar a essa família também condições de convivência, porque é uma coisa que a gente alerta muito, que a gente vê pouco, né? Você tem pouco tempo de convivência com seus filhos. Então, não dá mais para a gente se iludir, tentar tapar o sol com a peneira, dizer que apenas um pequeno tempo de qualidade é suficiente. Não, não é. Porque hoje as nossas crianças são bombardeadas diariamente e de uma maneira invasiva por essas informações que vão distorcendo, vão desviando o curso natural do seu desenvolvimento. Então, o nosso tempo de qualidade, ele precisa também ter uma certa quantidade mínima para que você possa conviver e ajudar essa criança a sobreviver a essas, vamos dizer assim, a essas invasões, né? Na verdade, são invasões no psiquismo da criança. E a criança ainda não tem filtros para isso. Acredito até os adultos também não estão, assim, comportando o bombardeamento de informações que ele tem ao tempo todo, processar tudo aquilo, fazer alguma coisa e acaba ficando só na pincelada de todos os assuntos. E no repasse inconsequente, não lê e vai fazendo. Quer dizer, a gente está realmente vivendo um momento de superficialidade, não utilizando de uma maneira positiva o lado, né, que a tecnologia vem nos favorecer. Então, talvez assim, um repensar sobre essas condutas, usando esse princípio, quer dizer, usa essa questão da dignidade, do respeito como um freio, um norte para você. Está certo. Um assunto bem extenso, bem interessante. Não falamos de nudes, não falamos de fotos de bebês, que também tudo isso representa uma parte emocional, mas fica aí o alerta, né, doutor Mário Almeida? A pessoa que se sentir ofendida tem que buscar justiça. Procure a justiça, procure os órgãos. Adianto que existe um avanço nas investigações e nas estruturas estatais de apuração desses fatos, em que identifica-se efetivamente quem são os autores, identifica-se efetivamente quem compartilhou. Então, o cuidado e a observância a critérios e deixar de
ter essa superficialidade da mera compartilhamento, sem uma análise crítica do que está compartilhando, é essencial aqui na Evite Problemas para quem faz essa conduta. E principalmente para as vítimas que tenham fé e acreditem que a justiça efetivamente vai suprir essa sua necessidade. Procure a delegacia, registre a ocorrência, não minimize essa conduta. Essa conduta é importante. Seja racismo, seja homofobia, seja divulgação de imagem do morto, imagem de um parente, procure a justiça. Juizados especiais que não necessitam sequer de advogados. Polícia que vai fazer a investigação criminal, mas não minimizem. Registrem, tentem a apuração. Muito bem. Quero agradecer ao Dr. Mário Almeida, especialista em Direito Público, também a doutora Lívia Borges, que é psicóloga, especialista em psicossomática, mestre em ciência política, que esteve aqui conosco, dando esses esclarecimentos ao vivo aqui em nossos estúdios. Mais uma vez, agradeço aos dois. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes. Dr. Mário? Obrigado e sempre à disposição. E com essas informações, com essa entrevista muito interessante, vamos ficando por aqui com o nosso Revista Justiça, que teve a apresentação de Sérgio Duarte, a produção e edição de Natália Nascimento, os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e a coordenação de jornalismo de Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.